Olá, professores, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dimensões da leitura. Nesse módulo 2, a gente está trabalhando com a questão da competência leitora e pensando o seguinte, né? A competência é um conceito que a gente está discutindo nesse módulo, está pensando na competência a partir de algumas ideias básicas que vão relacionar objetivos que nós temos, né? Que é aquilo que o Lino vai chamar de pedir, né? Você ter um pedido, você ter um desejo de realizar. Vai ter a ver também com aquilo que você vai mobilizar, então o pedir com e o pedir contra, que ele também destaca, que são os obstáculos, de alguma maneira, aqueles impedimentos ou dificuldades, desafios que nós teremos para realizar esse dado objetivo, essa dada vontade numa situação comunicativa X. Essa seria uma concepção, dentre outras possíveis, de competência, mas no caso nós estamos associando com competência leitora. E aí, então, a gente tem que pensar que a leitura é um universo que tem algumas especificidades, né, ou alguns recortes diferentes de eu falar, por exemplo, de competência de comunicação oral ou de competência de escrita, né? Por isso, a gente está relacionando competência leitora com a questão das dimensões da leitura. O nosso recorte é o do Wissanjove, que vai destacar 5 grandes dimensões da leitura. Então, ele vai dizer que existe uma dimensão neurofisiológica, aí vai, de alguma maneira, pensar em toda essa capacidade nossa humana que, de alguma maneira, nós desenvolvemos para ler, né, a forma como o nosso cérebro processa a leitura, que isso não é feito letra a letra, palavra a palavra, são blocos de sentido, enfim, todo esse processo. De alguma maneira, é claro que o jovem, no caso, não está pensando exatamente num interlocutor que seja um professor, né? Ele está falando da leitura de uma forma ampla. Mas talvez a gente até possa pensar que essa dimensão dialoga de alguma maneira com a questão da alfabetização, quer dizer, até que ponto isso, de alguma forma, pode facilitar ou dificultar a questão da leitura, ou até outros aspectos aí da questão neurológica, enfim, ou física mesmo, né, desse leitor. Então, essa é uma dimensão que, para ler, ela faz parte. Uma outra dimensão que ele vai dizer é a cognitiva. Então, é justamente o seguinte recorte, tendo em vista que eu, de alguma maneira, já sou capaz de entender os signos, de decifrá-los, de identificá-los, memorizá-los, eu começo a formar um sentido. Então, aí é a questão do sentido que ele está pensando no primeiro momento, de uma forma, fazendo um sentido mínimo, né? Um sentido básico para o texto, o leitor conseguir fazer isso. Esse é um outro ponto importante, e aí a alfabetização também dialoga um pouco com a questão da cognição. Se eu tenho condições de fazer esse sentido mínimo, se eu tenho uma leitura suficiente, um domínio do código suficiente para isso, e claro também que nesse processo, muito daquilo que eu tenho como valores, como disposições, vão entrar nessa cognição. Ele destaca também a dimensão afetiva, quer dizer, toda leitura de alguma maneira vai despertar os sentimentos, sejam eles positivos ou negativos do leitor. E isso pode acontecer dentro até de um mesmo texto, né? Eu posso começar gostando, depois não, enfim, vários. E isso não só numa leitura de ficção, como numa leitura de um texto informativo, quer dizer, qualquer tipo de leitura vai despertar algum tipo de emoção, de reação nesse sentido do leitor, que não é uma reação racionalizada, digamos assim. Aí ele vai destacar uma outra dimensão que é a argumentativa. A argumentativa, sim, seria essa dimensão da leitura em que o texto, de alguma forma, ele vai sugerir ou prefigurar um pouco alguns encaminhamentos dados pelo seu autor. E aí o leitor, nessa dimensão argumentativa, já numa relação de interação um pouco mais sofisticada do que a cognitiva, nesse sentido, ele vai começar a acompanhar esse raciocínio e interagir, procurando também entender que existem ali posições do autor, explícitas ou não, que, enfim, ele pode concordar ou não com elas, mas ele vai percebendo e procurando, então, interagir a partir dessa concepção, dessa percepção, desses encaminhamentos que o texto coloca, não é? E uma última dimensão que ele coloca, que é a simbólica, que é bastante interessante também, quer dizer o seguinte, o leitor, de alguma maneira, precisa levar em conta de que os textos, as leituras, elas têm um histórico. Então, que aquele texto que está ali, ele foi escrito por alguém em algum contexto, em algum lugar, e que isso, de alguma forma, se reflete ali, né? Então, existe esse simbólico que vem do texto e os valores que eu vou
assim, eu como um representante também de grupos, de valores, vou cruzar com esses valores desse texto. Então, isso acho que dá uma dimensão muito histórica. Então, a leitura tem uma dimensão simbólica no sentido de que ela cruza valores historicamente constituídos ali no próprio texto, né? Por que essas dimensões para nós estão sendo vistas, então? Justamente para que a gente pense na competência leitora, levando em conta que essas dimensões estão acontecendo simultaneamente, mas que, por outro lado, né, nas diversas situações de comunicação em que nós nos inserimos, nem sempre essas dimensões estão destacadas da mesma forma. Um exemplo para a gente fechar essa ideia. Se a proposta é a leitura de um texto para fruição, provavelmente a dimensão afetivo-cognitiva ali, ela vai estar muito evidente, né? Talvez não seja tão, eu estou lendo porque eu quero, não sei se para mim, com o meu repertório de leitor, a questão simbólica, a questão argumentativa vai ser tão importante, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, se eu estou num contexto formal de leitura, se eu estou numa leitura para fazer um teste, a gente aí usa, inclusive, a questão dos enunciados de questões objetivas como exemplo. Ali, é claro que o afetivo vai estar presente, mas a situação pede que eu acompanhe, de forma geral, a questão argumentativa do texto. Claro que pressupõe que eu seja capaz de ler cognitivamente, mas, de forma geral, há muitas questões que querem um pouquinho além apenas de uma leitura rasa. Querem que você chegue a uma conclusão, que você seja capaz de gerar uma interpretação para o texto, a partir de algum tipo de conceito ou recorte. Então, aí, essas dimensões, ou essa dimensão, às vezes, argumentativa, fica mais valorizada. Então, essa é a ideia desse cruzamento. A gente se encontra numa próxima.